Estamos aqui em mais uma live. Hoje, a segunda live nesse formato de podcast, com o celular deitado. Lembrando que o celular está deitado, pessoal, porque o Instagram não libera o stream para a gente conseguir fazer com o celular em pé. Então, temos que fazer assim, tá? E hoje, pessoal, estou aqui com meu parceiro, Diegão, da DY Pinturas, grande pintor profissional. E a gente vai bater um grande papo aqui. Vamos falar sobre a vida dele na pintura, todos os obstáculos que ele teve, como ele trabalha hoje, o que ele usou qual estratégia ele usou para conseguir vender a mão de obra dele. Vai ser um bate-papo bem bacana e eu tenho certeza que vai ser bem produtivo. Peço para vocês compartilharem a live aí, tá? Cliquem no aviãozinho aí, mande aí para pelo menos 5 amigos para que mais pessoas possam ver. O tema da live é como vender minha mão de obra. Então, a gente vai falar sobre isso hoje aqui, tá? Diegão, prazer, cara, satisfação. Muito obrigado aí por você ter vindo até aqui. Sair da tua cidade, ele mora longe, pessoal. Ele mora uns 60 km aqui de mim, ele saiu de lá, veio pra cá para bater um papo conosco. E vamos. O que você me fala aí? Se apresenta pro pessoal, conversa com a galera aí, fala um pouquinho de você. Boa noite, galera. Beleza? Eu sou o Diego, famoso DY Pinturas, né? Sim. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Hoje foi difícil, né? Era para nós estar aqui na quinta-feira passada, mas teve alguns imprevistos aí, mas estamos aqui, né? Hoje aí foi um dia corrido. Peço até desculpa pela demora, porque quem atrasou fui eu dessa vez. Normal, né, meu? É normal. Mas tudo certo, graças a Deus. Vamos bater um papo aí. Papo de pintor, né? É muito bom trazer alguns conhecimentos para vocês. Quem tiver dúvida aí, perguntas, vamos estar esclarecendo. Porque querendo ou não, a DY Pinturas, ela teve o começo, o meio e o futuro. Aí é só Deus que diz, né? Show de bola. Parabéns, mano. Galera, antes de a gente começar a bater um papo, mandar um abraço pro meu parceiro Fernando, que tá ali nos auxiliando ali nos bastidores. Mandar um abraço aí pra Goldstone, pra Tigre, pra Aliança Verde e Azul, pessoal aí que apoia esse projeto do Dr. Pintor Podcast. Lembrando que hoje a gente passa ao vivo aqui no Instagram, a live fica salva no Instagram. Domingo eu posto essa live aqui lá no meu canal no YouTube. Quem não me segue lá, vai lá, se inscreva no canal, curte lá, que tem bastante conteúdo bacana. Ô, Diegão, agora vamos entrar no tema. Bora. Eu separei, você me mandou umas perguntas, eu coloquei aqui. Cara, quanto tempo você tem de carreira aí na pintura? Rapaz, tudo começou na pintura quando eu comecei a olhar meu pai trabalhar na área da alvenaria, né? Meu pai é pedreiro? Meu pai é pedreiro, meu pai era consultor. Um abraço pro meu pai, eu sei que ele tá assistindo, mas depois eu mando o link pra ele, assiste. Meu pai, Carlito, um ótimo pedreiro, minha referência aí. E daí eu via meu pai trabalhando, só que meu pai ele fazia um pouco de tudo, né? Só que o forte dele era trabalhar na alvenaria. E o que eu fiz? E eu comecei a entrar para ver como que era o negócio. Então, se a gente for colocar aí quanto tempo eu tenho, hoje eu tô com novinho, 32 anos, eu devo ter pelo menos uns 10 a 12 anos de pintor. Show de bola, cara. Bastante tempo, passou bastante perreco já. Passei. A minha empresa, quando eu montei ela, eu costumo dizer que eu montei ela em tempo de dificuldade, né? Cara, maioria. Antigamente, cara, igual eu falo, hoje quem tá entrando na profissão, na carreira de pintor, na profissão aí, tá mais fácil, cara. Tá muito mais fácil, porque hoje a divulgação que a gente tem em mãos hoje é muito fácil pro cara começar a divulgar a mão de obra. Com certeza. Antigamente, cara, que igual eu tenho já quase 15 anos de estrada com pintura aí, você tem mais de 10, era muito mais difícil. Você divulgar a tua empresa era muito caro, né? Sem contar, né, que antigamente você tinha que ter aí pelo menos um milheirinho de cartão. Sim. Na época, que nem quando eu comecei não tinha um WhatsApp. Não tinha. O WhatsApp ele tem o quê? Uns 6 anos? Um pouquinho pra mais, uns 8 anos, eu acho, Na época não tinha. Você tinha que colocar lá. Eu lembro que meu primeiro telefone que eu tinha era um Nokia.
E o povo ligava, e aí a gente marcava, o orçamento ganhava, perdia, e aí ia indo, e a gente foi caminhando, mas não foi fácil, não. O começo sempre é difícil. Ô, Diegão, hoje você só mexe com pintura. Tá? Eu só pintura. Só hoje. pintura, só pintura. Fino acabamento, grosso, médio, textura? Eu só trabalho com fino. Só com fino? É, porque assim, né, eu aprendi com meu pai um negócio assim. Meu pai falava pra mim assim, ó, ou você faz um acabamento só, ou você vai se igualar a pintores que ele trabalha conforme o pagamento. Então o teu lance hoje é só fino acabamento? Sim. Cetinado, vocês pararam aí? Sim, porque que nem... Como que a gente tira um acabamento fino? Eu vim de uma cidade chamada São Paulo, capital de São Paulo. Você é de São Paulo, cara? Eu sou de São Paulo, era de Guarulhos. Sabia, né? não. Era de Guarulhos. É. Então, era o seguinte, quando eu fechava um orçamento lá, aqui eu vejo muita facilidade. O cliente, às vezes, ele não tem uma noção do que é um acabamento fino. Eu vou colocar um exemplo aqui. Eu chego numa obra hoje, e eu que nem forro tudo, preparo a obra. Mão de fundo preparador, depois eu venho, passo uma demão de massa, dou aquela pequena lixada, aplica a segunda. O que eu faço? Então você lixa a massa na primeira demão, primeira demão. Você já lixa ela já. Eu dou uma quebradinha. É. Depois eu venho na segunda demão, que eu trabalho com berox, né? Eu trabalho a primeira demão, eu venho com a de 1 metro, na segunda eu venho com a de 60. Show de bola. E então, quando eu faço isso, o que acontece, Vitão? Antes de eu aplicar, seja lá um latex, seja uma acetinado, alguma coisa, eu passo uma mão de fundo preparador e eu lixo. Aí o cliente chega e fala assim, mas por que você faz isso? Eu falo assim, porque antes de eu jogar uma tinta, um latex, alguma coisa em cima dessa parede, eu preciso preparar ela para receber. Só que eu vejo muitos pintores, amigos meus e tudo, que não, já jogam a tinta direto. A maioria não faz isso. Só que esse dia eu tava conversando com um rapaz que trabalha comigo, eu falei para ele, tem muito pintor que se cair para São Paulo, passa fora. Porque em São Paulo é o seguinte, o engenheiro ele vai na obra todos os dias. E se ele pegar alguma coisa errada, ele te faz você fazer de novo. Se você não fazer de novo, você perde o serviço. Show, sério? E lá é o seguinte, começou, seu início é hoje. Mas quando você termina? Olha, eu termino daqui 15 dias, beleza. Se você não terminar no prazo, você paga muito. Então, tipo assim, eu vim de um lugar que se você não trabalhar na risca... Você aprendeu de uma maneira mais rigorosa. Eu aprendi de uma maneira dura. Porque hoje eu vejo, cara, eu conheço bastante, rodei bastante, eu conheço bastante de obra. Rodei bastante obra, então eu tenho uma experiência boa com obra, sabe? Sim. E eu conheço pintor ruim. E agora que o trabalho que eu tô fazendo, eu tô rodando muita obra. Roda demais, né? Mais na execução, eu tô mais só na administração. De obra, eu tô conhecendo, rapaz, eu tô conhecendo cada anarquia. Tipo assim, não é culpa do cara às vezes, entendeu? O cara aprendeu errado. E quando você aprende um negócio errado, pra você consertar, dá muito trabalho. Você sabe o que esses dias um engenheiro ele falou pra mim? Ele falou assim, um negócio interessante, depois eu fiquei pensando nisso. Ele falou assim, como que é a sua casa? Eu falei assim, minha casa? Ele falou, porque tem aquele ditado, casa de ferreiro, espeita de pau. Como que é a sua casa? Minha esposa tá aí. Se você perguntar pra ela como que é a nossa casa... Bem pintadinha. Eu procurei trazer o melhor acabamento. Por quê? Porque se eu levo você amanhã na minha casa e falar, pô, Diego, caramba, sua casa tá top. Tá filé. Ou seja, eu procurei trazer o melhor acabamento, a melhor tinta, a melhor decoração, porque eu acho que eu te mostrei lá. Eu fiz um cimento queimado. Eu procurei trazer uma inovação que ninguém tem. Ficou show com o cimento queimado. Então, eu fiz um cimento queimado com o quê? O nome da minha esposa. Depois você manda uma foto que eu vou colocar nos meus stories lá. Sim, eu mando pra você. Então, o que eu fiz? Eu fiz tipo assim, eu pesquisei, não tinha. O que eu fiz? Eu peguei, fiz um cimento queimado e extraí do cimento queimado, na automotiva eu consegui puxar o ouro velho. Ficou top. Com aquele que ficou aquela letra e tal. Ficou muito show. O que acontece hoje? Hoje a gente já não vê a pessoa, quando a gente que nem, geralmente é pedreiro, né? Pedreiro, você vai na casa do pedreiro, ou dentro ou fora. Alguma coisa está errada. Então o povo acha que todo mundo é assim. Hoje mesmo me ligou um engenheiro, ele falou para mim assim, Diego, você trabalha, como que é o seu tipo de trabalho? Porque a gente paga um X. E nesse X você tem que fazer, ele colocou o português bem claro, não precisa você caprichar. Aí eu falei para ele, vou te cobrar o meu valor é X. Só que eu posso até fazer um preço bom para você, mas o acabamento vai ser o mesmo. Aí ele pegou e falou assim, então vamos fechar.
Aí nós começou uma casa para ele. Só que quando nós começou a primeira dele lá atrás, ele falou assim, Diego, hoje, eu vou te pagar um preço bom. Eu falei, por quê? Ele falou, porque todos os meus clientes vão querer aquele acabamento. Ou seja, se eu chego lá e faço aquilo que ele quer, como que vai ser? Alguém vai olhar e falar assim, nossa, o Diego é igual aos outros pintores. Então hoje ele me ligou e falou assim, Diego, eu tenho uma obrinha para passar ali, mas uma obrinha pequena, tal, não sei o que, não sei o que. E aí, o que você consegue? Faz um preço bacana. Aí o que você faria? Você fez um preço que dá para trabalhar do mesmo jeito, né? Então, eu falei para ele, eu até faço. O preço é esse. Minha mãe precisa caprichar muito. Mas não tem jeito, cara. Porque o cliente não entende nada de pintura. Mas é o jeito do cara. O cara que é caprichoso, qualquer superfície faz do mesmo jeito, entendeu? Então. Ô, Diegão, vou mandar um abraço pro pessoal que tá comentando aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Ó, ele sumiu aqui, ó. Tava o Barões Decorativa, Marção, o Thiagão. Ó, logo quero vocês aqui bater um papo comigo, hein, rapaziada. O Márcio, o Thiago. Ah, não. Aí o Marcão. Manda um abraço pro Marcão aí. O William tá aí. Aliança Verde Azul, Vinição, meu irmão, tá aqui, patrocinador do podcast aqui, gente boa demais. Pessoal, um abraço para todos que estão ao vivo, compartilhem a live, cliquem no coração para a gente alcançar mais pessoas. Ó, mandar um abraço de coração para Tigre, para Goldstone, tá? Ó, cimentinho queimado da Goldstone filé, tá aqui, ó. Ó, lançamento da Goldstone que eu nem tô divulgando muito ainda, tô sem tempo, que é o Gold Mármore. Também tá aqui, Diegão. Não sei se você conhece. O Gold Mármore. Tá na tua garagem lá? Não, que lá é antigo. Lá é antigão. É novidade. Aqui é novidade. É novidade. Tá aí, tá na parada. Galera, lembrando que essa live também vai lá pro canal do YouTube. Se inscrevam lá, curtam lá, ativem o sininho que tem bastante coisa boa. Diegão, vamos lá. Como a tua empresa iniciou? Como foi o começo? Eita, não. Essa empresa, eu falo assim que tem uma história. Tudo começou quando eu resolvi fazer um CNPJ, colocar ela como empresa. Quando começou, eu vou falar, começou praticamente lá em Guarulhos. Tipo assim, eu comecei muito novo. Só que, tipo assim, quando eu comecei mesmo assim eu vou dar um passo inicial, só vou trabalhar com isso agora. Eu tava trabalhando lá em Guarulhos. Aí uma irmã da igreja, e depois eu vou até ver se eu marco eles aqui, eu acho que eu tenho no Instagram. É um casal chamado Tainá e Giovanni. E eles chegaram até mim e falaram assim, Diego, você trabalha com pintura? Eu falei, trabalho. Eles falaram assim, você não pinta em meu apartamento? Lá em Guarulhos, isso. Lá em Guarulhos. Lá no Bom Sucesso. Há quanto tempo você tá aqui em Rio Preto já? 3 anos. Pouco tempo, cara. Então eu te conheci, tava no comecinho, né, Tório? Aqui, sim. Aqui. Só que quando eu comecei lá em Badi, né? Quando eu comecei em Badi, de lá eu anunciava aqui. Lá em Badibacite. De lá de São Paulo? De lá de São Paulo. Eu anunciava. Não, mas vem cá, mas você tava morando em São Paulo e você anunciava aqui? Eu anunciava aqui porque eu tava prestes a casar. Ah, tua esposa é daqui. Minha esposa é de Badi. Ah, entendi. Então, tipo assim, eu tava prestes a casar, então de lá, qual foi a minha estratégia? Eu vou contar como começou, só pra dar um... Mas não foca muito em estratégia não, que vai chegar nessa pergunta aqui. Então depois eu falo estratégia pra vocês. Não. Então, aí um cliente chegou em mim e falou assim, Diego, você fala? Eu falei, faço. Vitão, eu não tinha nada, eu só tinha coragem. Porque eu trabalhava com meu pai. Ferramenta era do meu pai, pincel, era tudo do meu pai. Aí sabe quando alguém coloca você assim, fala assim, ó, agora vai. Te dá um chute, fala, vai. Parte pra cima. Vai. Só que eu vou falar pra você, eu tive um passado um pouco doloroso. Porque quando eu fui muito jovem, eu trabalhei um bom tempo no Sam's Club. O que é isso? Sam's Club é uma atacadista do Walmart. Mercado Walmart. Então, o que acontece? Chegando ali, naquele mercado, eu comecei a me envolver com pessoas erradas. Então, eu parti dali para o mundo das drogas. Você usou droga. Então, eu me afundei, saí da igreja, me afundei. Tipo assim, vamos colocar o português, cara, eu fui de cabeça. Fui de cabeça mesmo, falei, é isso que eu quero. Então, você era novo? Na época, eu tinha 21 anos. Quanto tempo de droga? Na verdade, eu comecei, se eu for colocar de quando eu comecei, eu dei o meu primeiro trago no cigarro com 13 anos de idade. Cigarro de cigarro ou cigarro de Cigarro. Cigarro normal. Aí eu passei 13, 14, 15, 16, 17, escondendo da minha mãe.
Se ela estiver assistindo, ela vai falar assim. Aí, nos 18, ela descobriu. Quando deu nos 18, eu já não tava mais fumando cigarro, eu tava fumando maconha, já tava usando a cocaína. Então, aí foi, até quando a minha filha veio. Aí eu passei por uma clínica de recuperação e tal, me reabilitei, me levantei. Quem veio? Minha filha. Você tem uma filha? Eu tenho uma filha de 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então aí minha filha me ajudou um pouquinho, mas mesmo assim eu não parei. O que aconteceu? Eu parei com o serviço e entrei no mundo do tráfico. Aí eu parei de trabalhar com meu pai, parei de trabalhar no mercado e fiquei só no tráfico. O que aconteceu? Foi preso. Fui preso. Tirei 3 anos e 10 meses. Lá em Guarulhos. Lá em Guarulhos. Aí passei pelo CDP1 de Guarulhos, passei pelo Adriano Marrei e depois me mandaram lá para Colônia de Mongaguá, onde a DY Mas começou. agora eu vou entrar na pergunta, curiosidade minha. Mas você ganhou grana com o tráfico? Ganhei. Ganhou grana? Ganhei. Mas você guardava essa grana ou você torrava essa grana? Eu ganhei. Vou falar para você que aonde eu chegava eu era bem recebido. Porém, dinheiro. É aquele negócio, aquele ditado que diz assim que o dinheiro é amaldiçoado. É amaldiçoado. Ele é amaldiçoado. Ele não te traz futuro nenhum. Não, é tanto que o dinheiro você pega na mão, é a mesma coisa você pegar a saia e colocar na sua mão, ela passa pelos dedos. Não te dá futuro. É tanto que tudo que eu ganhei, praticamente eu não usufruí de nada. E que droga você traficava? Eu vendia, em Guarulhos, eu vendia a maconha, o crack e o pó. Vixe. Uma das drogas. As 3 drogas mais pesadas. É. Aí, qual dava mais dinheiro? O crack. O crack. Mais nego batendo. Sim, o crack, ele era mais vendido por quê? Porque a grande quantidade de, vamos colocar, de usuário, que a gente chama de nós, né? Era muito grande em Guarulhos. Porque o cara fuma rapidinho. Ele fuma, dá uma mexência, ele volta, então, tipo assim, nós tínhamos mais lucro no crack. No crack. Mas você não foi envolvido com facção criminosa, nada disso, não. Não. Você vendia pra você mesmo. Não. Você comprou e pá, vendia pra você. Não, eu trabalhava, não é trabalhar, né? Eu vendia pra uma biqueira. Então tipo você assim, tinha envolvimento com lá era tipo assim, era um turno, né? Um entrava, ia das 8 da noite às 8 da manhã, o outro ia das 8 da manhã às 8 da noite e assim ia rodando. É tanto que dentro de um ciclo desse aí eu fui preso. Eu entrei 8 horas da noite, quando deu 8 horas da manhã os policiais me pegou. Mas graças a Deus... Ficava armado, tudo assim? Não, sem arma. Não, sem arma. Tipo assim, a nossa arma era a canela. A polícia caía, nós corria. Então, aí quando você foi pego, você não tinha passagem nenhuma? Não tinha, foi a primeira passagem. Pegou 3 anos e 8 meses? Eu peguei 5 anos e 10 meses. Eu tirei 3 e 10 e assinei 2 na rua. Rapaz, cara. Só que aí lá dentro, quando eu cheguei em Mongaguá, é onde o meu amor pela pintura aumentou. Aí você fala, no lugar de dor nasceu o amor, cara. Aí eu vou falar, mas por quê? Eu falo assim, porque é onde todo mundo tá desacreditado, todo mundo tá entristecido, todo mundo tá desanimado. É tanto que você vê como Deus é bom. Eu voltei lá, porque quando eu saí de dentro do presídio, depois de 3 anos e 10 meses, eu já saí como empreendedor, eu já saí como empresário. Porque lá dentro eu já planejava como ia ser a minha empresa. Na cabeça tá tudo bolado. Já tava tudo bolado. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Tem muito tempo pra pensar lá, né? Não, lá você tem muito tempo. Aí o que eu fiz? Saí na primeira saidinha. Na primeira saidinha surgiu um curso. É um programa do governo que chama Via Rápida. Você já deve ter ouvido. Inclusive estava em Rio Preto esses dias no Shopping Cidade Norte. É uma carreta grandona que eles vêm dar curso de culinária, curso de hidráulica. Tô ligado. Então, esse curso chegou até lá. Quando esse curso chegou até lá, tinha lá hidráulica, pintura e elétrica. Tinha, se eu não me engano, era 20 vagas de cada. Aí perguntaram, quem quer? Eu falei, eu quero na pintura. Você já sabia, né? Sim. Se você for lá em São Vicente, perto da Biquinha, vai ter um monumento verde e branco, bem no centro aquela ali foi minha primeira pintura artesanal. Ali, toda vez que alguém fala, nossa, eu vou em São Vicente, eu falei, para na Biquinha, você vai ter a Biquinha ali, é tipo um lugar onde vende doce, é uma praça só de doce, uma feira de doce. Do outro lado, você olha daqui, você vai ver ali, você vai ver o monumento, ele é verde e branco. Nós pintou, depois que nós fez o curso na teoria, nós fomos para a prática. E quando foi essa prática, lá eu pintei. Foi eu, e na época eu não lembro se foi eu e o Roberto, eu não lembro quem foi. Só sei que nós pintou lá, e outro era o Deilton, um amigo nosso.
Então, ali começou. Então, depois disso, aí eu fui chamado para trabalhar numa escola chamada ETEC. Escola técnica, né? Isso. Aí lá, nessa escola, quando eu cheguei lá, eu vi que a escola estava meio sem vida. Aí eu falei, calma aí, tá errado alguma coisa aqui. Aí lá era separado. Uma pessoa ia fazer, uma pessoa trabalhava na elétrica, outra pessoa trabalhava na hidráulica, outra pessoa trabalhava na reforma, e eu fui jogado para trabalhar na pintura. Então, quando eu comecei, aí todo mundo falou, Diego, você tem um talento. Você manja, Diego, você tem um dom. Você manja. Sim, não, você tem, nós Diego, você é diferente. Aí eu peguei, fui indo. Inclusive, eu quero até mandar um abraço aí. Ou vou mandar. Vamos mandar um abraço, bicho. Na diretora Michele, um abraço, que é minha mãezona. O João, a Natiele, eles são nascidos também, lá de Mongaguá. Mongaguá. Então, tipo assim, eles foi que me deram força. Tinha uma jovem lá chamada Natiele. Ela era técnica, engenheira técnica, eu não lembro. Ela que organizava tudo aquilo que nós ia fazendo da escola. Então, se você passar na ETEC, você olhar um baita do murão, de uma quadra, eu lembro que foi minha primeira, eu costumo dizer que foi minha primeira pintura de 7 metros de altura. Nós montamos um andame de 1 metro por 7 de altura. De lá de cima eu olhava a praia. E um dia eu olhava, lá em cima eu falei assim, Deus vai me dar a minha empresa. E foi na onde que depois, aí eu passei a primeira saidinha, na segunda, na terceira minha liberdade veio. Quando a minha liberdade veio, foi na onde eu fui chamado para fazer a pintura desse apartamento. Aí foi o meu primeiro apartamento de muitos. Mas vem cá, mas quando você saiu da igreja, você saiu da cadeia, você saiu, aí você já voltou para a igreja? Não, eu voltei para a igreja, eu me reconciliei com Cristo, na verdade, dentro do CDP1 de Guarulhos. Lá dentro do CDP? Dentro do CDP. E vem cá, uma pergunta. E o teu envolvimento com droga dentro da cadeia? Não tive. Não teve? Você não parou teve. Mesmo? Os 3 primeiros meses que eu chamo de mês de neurose. Foram os meus 3 primeiros meses que ali, pra tirar aquela depressão, até pra você se acostumar lá dentro, porque é um lugarzinho que eu não desejo meu pior inimigo. Eu imagino, cara. Então, eu costumo dizer assim que até pra falar é ruim. Mas o que eu fiz? Eu procurei tentar, na verdade eu tentei me associar o sofrimento com a droga, mas não deu certo. Porque o meu sofrimento lá, ele ia dar uma amenizada se eu voltasse para a igreja, porque era promessa. Entendeu? Hoje eu sou um pregador do evangelho. Hoje que nem quando eu saí, eu já fui para Pernambuco, já rodei muitos lugares assim do nosso Brasil, anunciando o evangelho e dizendo o que Jesus fez na minha vida. Hoje, que nem segunda-feira hoje nós somos congregados, nós congregamos na igreja de Potirendaba, né? Então, tipo assim, lá, hoje que nem hoje eu sou um professor de teologia, já fui professor de escola bíblica, já fui líder de jovens, já fiz muita coisa pelo evangelho. Então, legal, tipo assim, Deus, ele já operou muito na minha vida. Então, hoje eu sou grato a ele. Por quê? Porque hoje, que nem antigamente eu falava de droga, pra mim eu não tinha muita segurança em falar que eu estava liberto. Hoje não. Hoje eu falo, pra mim é a mesma coisa que eu tava falando, tipo assim, de um algo que eu nunca usei. Você fala da droga assim até... Tipo assim, igual eu fumava cigarro. Eu fumei durante 10 anos. Eu faz 4 anos que eu parei. E hoje eu falo do cigarro, quanto mais eu falo, mais vontade de ficar longe eu tenho, cara. Ou seja, Deus realmente te libertou. Porque aquilo que não te traz alegria, não te traz benefício, você quer ficar longe. Quer ficar longe, verdade. Então, aí, o que aconteceu? Então, quando eu saí de lá, aí foi aonde esse casal me chamou. Ia sair na época lá eu lembro até o nome. O nome lá era Condomínio MRV Santa Lúcia, na Avenida River, lá no Bom Sucesso. Aí o cliente chegou e falou assim, Diego, faz lá para mim o serviço. Eu falei, faço, mas eu não tenho nada. Aí o que eu fiz? Eu tenho essa lixadeira até hoje. Eu comprei uma treme-treme, porque lá, não sei se já chegou a fazer apartamento da MRV, ele é todo na textura por dentro. Só que aí... O que acontece? Eu peguei e falei, não, calma aí, eu preciso dar um jeito aqui, porque eu não posso aplicar uma massa correta em cima dessa textura. Então o que eu fiz? Comprei, minha primeira obra foi minha ferramenta. E o que eu fiz? Comprei uma treme-treme, comprei um pacotinho de lixa, porque lá em São Paulo, o cliente ele te dá o rolo, te dá o pincel. Aqui é diferente, que você tem que ter. Lá não, lá um pincel desse aqui o cliente tem que te dar.
para você executar. Acabou a obra, você entrega o pincel limpo, o rolo limpo e deixa no lugar para o cliente. Você vai para outra obra, vai ter as mesmas ferramentas. E lá é diferente. Então, ferramenta, pincel, rolo, o cliente compra. Lona, papel, o cliente compra. Até bandeja, teve cliente que comprar bandeja, caixa assim de rolar tinta. Então, aí quando eu cheguei, eu olhei o apartamento, aí vem na minha frente, vou comprar uma treme. Essa treme eu tenho ela até hoje. Ué, ela queimou, mas eu guardei. Verdade. Guardei por quê? Porque, querendo ou não, ela era pioneira, né? É. Foi ela que começou comigo. Tudo. Não, ela é o começo de tudo. Aí agora eu fui e comprei uma roto circular. Entendeu? Eu comprei um roto circular. Mas ela tá lá. Aí, depois que eu terminei, o cliente falou, não, Diego, inclusive tá no meu Instagram. Se você for, alguém entrar no meu Instagram, vai estar lá. Acho que a primeira foto é um drywall. Pera aí, pai, tá conversando. Leva lá, tua mãe ensina você, vai lá. A primeira obra. Ela tá lá. É um drywall sem fazer e um drywall acabado. O cliente fez uma montagem e falou, Diego, você postar. Só que aí esse cliente pegou e falou assim, ô Diego, mas você não tem um cartão? Aí eu fiquei até com vergonha, sabe? Falei assim, nossa, pior que eu não tenho. Aí eu não sei se ela mexia com artes gráficas, alguma coisa, ela falou, eu vou montar um cartão pra você. Lembrando, gente, que naquela época você não fazia cartão no Canva, igual faz hoje, facinho. Antigamente você fazia um cartão. Você tinha que pagar a gráfica. Era um trabalhando danado, ninguém tinha esse equipamento. Você tinha que ir na gráfica, aí lá ele montava a arte, você aprovava a arte. Depois disso, depois que aprovou a arte, aí você pagava, ele fazia. Beleza. Aí o cliente falou, vou fazer um cartão. Ele falou, só preciso de um nome. Aí eu peguei e falei, o que eu vou colocar? O nome da minha filha é Yasmin. Meu nome é Diego. Então eu falei assim, D. Aí ela falou assim, então põe D e Y, pronto, pinturas. Aí eu olhei e falei, nossa, não é que deu uma boa ideia? Então pronto, aí daí, depois desse cartão pronto, começou. DY Pinturas, e aí foi indo. Aí o povo teve um tempo que tava me chamando, lá em São Paulo, de especialista em MRV. Por quê? Porque dentro de um lugar onde todo mundo não sabia fazer o acabamento fino em parede do MRV, eu dava um acabamento que você podia colocar a régua na parede, que não tinha. Ficava top. Então, quem criou tua arte foi essa mulher. Foi um cliente. Foi um cliente que criou a arte e o nome da empresa. É que você usa até hoje, é a mesma coisa. Você não, modificou. Eu já modifiquei. Hoje eu fiz uma casa lá no condomínio de Itália. E esse cliente, ele tinha um projeto, aquele projeto em 3D, e eu olhei aquela arte e falei assim, eu preciso inovar meu cartão. Aí ele pegou e falou assim, eu posso usar essa arte para fazer meu cartão? Ele falou, pode. Aí eu peguei e fiz o quê? O meu cartão já era diferente. Meu cartão, o povo chama aquele cartão de luxo, sabe? Eu sei, aquele metalizado. Aí quando você olha ele assim, você vê a casa do cliente inteiro. E quando você vira, ele ao contrário, é por dentro da casa do cliente. Ó, que da hora, velho. Só que esse cartão, tipo assim, hoje eu já não entrego mais cartão, é muito difícil. Eu fiz 1000 cartão. Eu tenho. Eu fiz também. Eu não entreguei nem 10, eu acho. Não, hoje eu tenho no carro, porque às vezes você passa alguma senhorinha, alguns senhores, me dá um cartão. Aí você fala, tem um cartão aqui e tal. Aí que nem. Mas hoje o negócio é um marketing. Hoje eu também falo que. Hoje o Instagram, até mesmo o Facebook me ajudou bastante. Não, o Facebook ajuda até hoje. Aí quando eu cheguei em Badibacite, Vitão, o que aconteceu? Como eu falei pra você, de lá, eu tava prestes a casar já. Eu vim numa congregação, aí teve um congresso, minha esposa ia ser a cantora oficial dos 3 dias. Aí eu vim pregar ali um dos dias. Só que eu fiquei, como os pregadores é tudo meu amigo, eu vim participar do primeiro dia, o segundo dia, e no terceiro dia foi o dia que eu preguei. Então, quando foi nessa época, aí, sabe, né, como que é? Eu olhei e falei, acho que é ela. Aí ela, acho que ela, eu falei, acho que é ele, tal. Então, teve aquele... Rolou. Aí no último dia que eu fui embora, tal, a gente trocou o telefone, tal, começou a conversar. Porque quando, eu falo pra você, quando é de Deus, tudo dá certo. Tudo dá certo. Aí fomos, tiramos um período de oração e tal, apresentamos a Deus, beleza, deu certo. Estamos casados. Dia 12 desse mês, fez 3 anos que nós estamos casados. Que bom, cara. Só que aí vai chegar, vai ter um momento de explicar o que foi o meu projeto e o que eu tenho, né, de mais valioso.
Mas aí, quando eu cheguei em Badi, aí eu fazia o quê? De lá de São Paulo, eu tava preso a casar, eu já anunciava. O que eu fiz? Peguei e fui jogando dentro dos grupos de Badi. Classificado, Tudo que você imaginar, joguei. Aí quando eu vim pra cá, eu já vim fazendo a obra, eu costumo dizer. Que eu fui e comecei, a primeira obra minha dentro de Badi foi a Igreja Deus é Amor. Eu pintei a Igreja Deus é Amor. Depois dali... Não parou mais. Que benção, cara. Ó, antes de nós continuar a entrevista, da hora o bate-papo aqui, mandar um abraço pra galera que tá ao vivo. Pessoal, um abraço pra vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, pergunta aí no post de interrogação que a gente responde, tá? Ó o Barões. O Marção falou, quando a massa é fraca, passamos fundo do parador. Então hoje tem que passar fundo do parador. Ok, todos. Ó, mandar um abraço pro pessoal aí que tá assistindo. Tamo junto, galera. Um abraço a todos. Mandar um abraço pra Goldstone, pra Tique, pra Aliança, que são nossos parceiros. Ô, Diegão, então aqui, ó. Então, chegamos na pergunta que você falou, que do seu cartão, quem elaborou, como foi criado. Aí, próxima pergunta. Qual foi o seu primeiro desafio como empreendedor? Rapaz, meu primeiro desafio como empreendedor foi encarar uma obra grande e eu ter que aplicar pedra natural na minha primeira vez. Foi. Todo mundo tem esse desafio. Porque acontece, gente, aqui, pra gente, pedra natural é a normalidade. Aqui não é uma paredinha, é casa inteira por fora, alta, difícil, redonda. Sim. Então, o cara entrar de cara numa obra de pedra aqui, ele tem que saber um pouco, tem que entender, né? Aqui, eu vou classificar em 2 lugares. Aqui dentro de Rio Preto, Badi, onde eu moro, meu primeiro desafio foi quando eu fui aplicar a primeira vez o cristal pedra natural. Eu nunca tinha aplicado. Só que aí foi um especialista de uma loja, que é a loja União Tintas, né? E ele olhou e falou assim, Diego, você tem certeza que você nunca passou isso aqui? Eu falei, não. Ele falou, cara, tá muito perfeito. Dentro de São Paulo, o meu primeiro desafio como empreendedor foi pegar 250 metros de grafiato numa casa de 6 metros de altura para fazer sozinho. É loucura, hein? E outra, o cliente falou assim, eu quero todo fachado, porque em São Paulo é o seguinte, em São Paulo você não vê pedra natural. Você não vê cristal. Não chegou ainda. Lá tem o lamato, mas não é um negócio que, nossa, cresceu que nem um cristal. Lá o forte é grafiado. Só que lá é o seguinte, lá você pega um exemplo, um espaço desse aqui, você tem que dividir ele no meio. Porque todo cliente lá, eles gostam do grafiato fachado. Porque depois ele pode pintar, pode fazer alguma coisa. Só que é o seguinte, lá, ou é aquilo que eu falei para você no começo, ou você trabalha certo ou você não trabalha. Porque da classe baixa para a classe mais alta, você tem que trabalhar certo. Entendeu? O que é esse lance fachado? Por que dividir no meio grafiado? Você pega uma parede dessa daqui, por exemplo, essa parede tem 3 metros. Você coloca 1 metro, uma fita, aí você põe outro metro, faixinha. Então vai ficar tipo assim, quando você, por exemplo, pegar aqui, aí aqui vai ter, quando você puxa a fita, vai ficar uma partezinha branca aqui dividindo. Passa o branquinho no meio. Sim, desse jeito, diferente. Todas as casas são assim, grande maioria delas. Aqui não vê mais isso, né, cara? Não vê. Eu vou falar uma coisa pra você, fica bonito. Aí, meu outro desafio em São Paulo foi quando uma loja me chamou para fazer a primeira reforma. Eu nunca tinha feito reforma. Só que aí eu olhei e falei, rapaz... E aí eu olhei e falei, rapaz, eu vou encarar. O cara falou assim, vai, mas tem que ter ajudante. Eu falei, eu vou sozinho. Você sabe como que eu passava a massa naquela época? Você já viu os gesseiros? Eles têm umas desempenadeiras. De telona. PVC, não é? É PVC, não é acrílico. É acrílico. O que eu fiz? Eu peguei ela, não vai fazer isso em casa não, que pelo amor de Deus, isso aí, rapaz, é sofrimento. Aí, geralmente, o cabo dela é aqui em cima de madeira, porque eles vêm com gesso liso e puxa, né? O que eu fiz? Eu tirei esse cabo daqui e coloquei ele aqui, assim, ó. Então ela ficou como se fosse uma Berox. Ixi, rapaz, ali eu ia, endireitando parede e tal. Aí quando o cliente olhou, ele morava de frente da minha casa. Ele olhou e falou, Diego, eu vim aqui só para parabenizar você, que seu serviço ficou muito bom. Eu não botei uma fé.
até mesmo pelo preço que você me passou, porque eu achei que você cobrou muito barato por um serviço excelente. Aí depois dali eu olhei e falei, pronto, então para mim preparado. Já deu. E agora eu vou começar. É. Aí foi quando deslanchou. Mas aqui em Rio Preto é o tal do Pedras Naturais. E hoje eu vou falar para você uma coisa. Hoje nós faz milagre no cristal. A gente faz, hein? Cristal, gente, é as pedras naturais. Tá? Pedras naturais, a gente chama de cristal, vamos falar pedra natural e tal. Só que a gente tem que trazer o nome correto, né? O nome correto é Pedras Naturais. Porque a mão de obra de pedreiro tá fraca para nós aqui, né? Tá. Inclusive, não são todos. Inclusive construtores. Caras top, mas a maioria, gente. Inclusive construtoras. É difícil. Aqui o nome da empresa já foi. Aqui. Essa pergunta que eu acho interessante. Diegão, o que te motiva a crescer e dar o melhor na pintura? Você tem uma motivação assim específica? Tem. O que é? Eu levantar toda manhã, agradecer a Deus e começar e finalizar uma obra. Isso é muito gratificante, né? Sim, mas uma das minhas melhores motivações é ver eu conquistando tudo aquilo que desde criança você sonhou. Eu sonhei. Eu sonhei. Só que... Vou fazer uma pergunta agora aqui pra galera que tá assistindo saber. É uma pergunta até, se você quiser responder, você responde, senão não. É uma pergunta íntima. Hoje o salário do pintor, qual que é? Pintor do teu patamar hoje. Eu vou falar pra você uma coisa aqui. Hoje, esse dia nós tava conversando. Já teve meses de eu tirar. Tipo assim, pagando ajudante. Tirando os gastos. Combustível e tudo, 12 mil livres. Tira. É tanto que eu peguei uma obra lá em Rio Preto chamada São Judas, um condomínio chamado São Judas, que não sei se eu comentei com você, São Judas. Lá eu tirei daquela obra, eu tirava livre por mês, cerca de 14 mil. Tira. Eu tava trabalhando com eu e mais 3 ajudantes. O condomínio lá era para pintar em 4 meses. Nós fizemos ele em 2 meses e meio. Por quê? Um conselho que eu dou para todos que estão iniciando, porque tem muito novato hoje na pintura, né? Tem muito novato. Numas partes eu fico com raiva, mas outras partes eu aplauso. Por quê? Porque hoje em dia não tem mais profissional da pintura. Tá acabando, hein? Tá acabando. Então, quem tem interesse, é uma dica que eu dou, quem tem interesse de aprender da profissão, aprenda. Por quê? Depois você vai ser disputado. Hoje, um dia eu conversando com um amigo meu, e ele falou assim, Diego, eu não corro atrás na... Tipo assim, eu dei o orçamento, mas eu dei o orçamento, se quiser fechar comigo, fecha. Não pense desse jeito. Porque toda vez que eu pensei desse jeito, eu perdi. O que eu faço? Por exemplo, vocês pedem um orçamento, Diego, me dá um orçamento. Eu te passo um orçamento. Só que eu vou querer dar o suporte para o cliente. Lógico. O cliente fechando comigo ou não. O que eu vou fazer? Eu dei o orçamento hoje. No meu orçamento eu mando ele em PDF. Tá bonitinho, descrito tudo que vai ter que ser feito. Só que lá embaixo eu coloco lá. Prazo de validade do orçamento, 7 dias. Chegando ali nos 4, 5 dias eu não obtive uma resposta, eu ligo para o cliente. E tal. Se o cliente fala para mim assim, Diego, eu estou pensando, ele me dá mais 7 dias. Opa! Por quê? Porque de repente... Pra não esquecer do ciclo. Não, porque de repente o cliente está olhando para você. Quem é o mais interessado em pegar a obra? É você ou o cliente? Meu pai me ensinou. Se você não corre atrás, eles não vão correr atrás de você. De jeito nenhum. Aí teve um dia que eu vi um camarada olhando para mim e falou assim, eu não corro atrás, não. Só que muitas das vezes eu vejo essa pessoa parada. Então, isso que eu falo. Gente, hoje em dia, que nem eu falo para você que dentro de Rio Preto, dentro de Badia, Mirassol e tal, eu plantei a minha semente. Plantei lá, minha semente tá lá. O que é uma semente dentro da pintura? É você caprichar dentro de um bairro, numa casa. E você chegar, você olhar, o cara falar, pô, quem foi que fez essa casa? E o cara bater palma na casa e falar, me passa o número do pintor? E o cliente ele olhar e falar assim, olha, eu vou te passar com todo prazer, meu. O nome do pintor, o número tá aqui. Fecha com ele. Foi que nem eu pego uma experiência lá do Maza, Schmidt. Eu fiz uma casa do senhor Eli. Fiz a casa dele, depois pulei para da arquiteta Lígia,
Depois da arquiteta Lígia, eu passei pro Ricardo, depois do Ricardo, eu praticamente, eu e o Anderson, nós dois, nós ficamos descontaminados por uns 4, 5 meses. Por quê? Porque não é eu vou fazer isso. Inclusive, até o Rafa estava lá também nessa época. Então, não é eu vou fazer. Não. Você tem que entender que nem a minha motivação, o meu, tipo assim, o que me leva a todo dia levantar pela manhã, agradecer a Deus e ir pra luta, é porque é o meu trabalho. Com certeza. Existe aquele ditado que diz assim, ó, faça o que você ama, você não vai precisar trabalhar nunca Pra mais. ninguém. Pra ninguém. Cara, eu gosto de chegar, que nem eu tiro foto do antes e do depois, e o que mais me motiva é o cliente chegar e falar assim, Diego, parabéns. Tá top. Continua assim. Olha, esse dia teve um tempo atrás que eu recebi uma ligação do cliente que falou, Diego, eu tava tentando falar com você urgente, eu não tava conseguindo. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu precisava urgente te parabenizar. Eu falei, não, nossa, e tal. Aí ele falou assim, porque, pelo amor de Deus, eu não consigo entender como você consegue trabalhar assim. Ela falou assim, porque eu tinha uma visão de pintor totalmente errada. Torcida. Falei, por quê? Ela falou assim, porque a gente vem trazendo uma visão que todo pintor é porco, todo pintor é lambão, todo pintor realmente tem. Porque realmente, geralmente tem pintor que abandona a obra, tem pintor que não conclui, tem pintor que é isso, tem pintor que é aquilo. Então, tipo assim, às vezes a minha esposa fala, nossa, você tá muito apegado no trabalho. Mas não é. Um conselho que eu dou para todos os amigos meus da pintura. Dê o prazo. Tente terminar no prazo ou antes do prazo. Eu sempre falo isso. Porque se você terminar um dia depois do prazo, já descumpriu o cliente já vai olhar para você e vai falar assim, você falhou. Então... E tem cliente que não gosta de um dia de atraso. Não gosta. Caraca, mamãe. E é por isso que tem muitas vezes eu procuro, tipo assim, é aquilo que eu falo, joga ali uma semana a mais, mas eu vou terminar com uma semana antes, não tem problema, joga uma semana a mais. Por quê? Porque o cliente não vai ter aquele motivo de chegar e você falar, nossa, você atrasou. Porque é a mesma coisa quando um soldado ele vai para a guerra. Ele é ensinado a não ser golpeado. Mas se ele for golpeado, você pode ter certeza que ele vai olhar para você e vai dizer, eu falhei. Por quê? Porque a tendência é não ser ferido. Mas se ele for ferido, ele vai se perder. Show de bola. Boa reflexão. Galera, igual eu falo, pintura hoje é muito fácil o pintor se destacar. É muito fácil. É só você tentar fazer com a maior perfeição que você puder. Se você fazer isso, você não vai ficar desempregado nunca na vida. Hoje, a pintura com qualidade está tão difícil que a galera tem esse receio de distorcer, de achar que o pintor é porco, que o pintor é malandro, que o pintor não entrega obra, mas por conta do quê? Por conta de alguns que entram e fazem isso. Então, se você quiser se destacar na pintura, faça o arroz com feijão. Pega uma obra, faça bem feito, entrega no prazo, não dê dor de cabeça pro cliente. Cara, você não fica um dia parado. Não fica. Não fica um dia parado. Você ganha um bom dinheiro, você vive muito bem. É só se dedicar. Pegue a sua profissão de pintor, jogue ela como sua empresa. Dê prioridade. Trabalhe para que cada vez mais você deixe melhor a sua empresa. Um conselho que eu dou para todos, todos. Porque um dia alguém chegou e me falou isso pra mim, eu zombei. Não vou mentir não, mas a gente é sincero, eu zombei. Ah, pra que isso? É só um pintor só. Abra um CNPJ. Porque hoje em dia, a maioria dos clientes que eu pego, eles falam, Diego, você tem nota. E nem hoje eu fechei uma parceria, hoje não, né? Eu posso falar hoje assim, eu fechei uma parceria com uma empresa chamada Catelane Imobiliária. Eles dão preferência para nós, por quê? Porque, primeiro, nós pega a casa e entrega a casa. Se eu marco com ele 3 dias, eu procuro entregar em 1. Por quê? Porque, tipo assim, eles falam para mim, Diego, eu tenho muito problema com o pintor que tinha e tal, que pegava as casas, mas demorava demais. E não entregava a casa, depois ela tinha que arrumar outra pessoa e finalizar. Só que eles pedem nota. Então, aí o que eu pensei? Eu falei, gente, se eu não entrar para o que uma empresa faz, eu não vou ser considerado como uma empresa. Eu vou ser considerado como mais um na multidão. Então, eu preciso fazer o quê? Todo mundo está aqui. Só que eu preciso fazer o quê? Me destacar.
Como você se destaca? Fazendo a diferença. Como Se você aparecer mais, né? Sim, como você se destaca? Eu tinha em São Paulo, aqui eu não tenho, eu preciso fazer. Eu mandei fazer um álbum. Por quê? Porque eu ia visitar um cliente, inclusive eu lembro que eu fui na Vila Mariana uma vez, um bairro muito nobre de São Paulo, e o cliente aí falou assim, eu vou fechar com você, porque, pelo amor de Deus, eu não tenho como eu falar para você que você não é um pintor profissional. Eu falei, por quê? Ele falou assim, você tem um livro de cores, de casas, de tudo que você fez, e você está apresentando para mim aqui o que eu quero dentro da minha casa. Não tem como eu não fechar com você. Hoje eu não tenho, eu estou atrás, mas é muito difícil achar. Paleta de cores. Quem tem a loja geralmente é difícil de achar. Se você vai comprar é muito caro, mas compensa chegar para o cliente, você sentar, não me querendo aí, você está sentado aqui, chegar para o cliente e falar assim, ó, você tem essa opção de pedras naturais, você tem essa opção de você colocar, qual é aquela cor que está na tendência? Se você for perguntar para pintor hoje, qual que é a cor que está na moda? Tem pintor que não sabe. A maioria não sabe. Não sabe. Só sabe quem está na internet. Ó, hoje, que nem se alguém chega em mim e fala assim, Diego, qual que é a cor que tá na moda? Cara, é as mais simples. Eu costumo dizer que esse ano é tom de cinza. Faz bastante tempo já que tá esse tom de cinza. Sim, o cara vai pegar um cristal preto e ele vai colocar um tom de cinza na parte de baixo. Por dentro, papel picado, cinza cromo, branco gelo, broto feijão. Rapaz, mas se você perguntar ao pintor, o pintor fala assim, não... vamos branco gelo? Não. Para, tira esse negócio. Branco gelo, que significa que branco gelo é para casa de locação. A minha casa, quando a construtora falou assim, não, branco gelo, eu falei, pra lá. Branco gelo, não. Põe, eu quero um papel picado. Não, então tá bom, vamos pôr papel picado. Tudo bem que minha casa foi eu que pintei, mas as cores foi eles que pagaram, né? Então, mas minha casa tá na... Eu falo com os meus que minha casa tá na moda. Tá na moda. E vender tá na moda. Que nem eu, é que eu não é que eu não gosto. Porque eu prefiro. Porque como eu vim de São Paulo, eu acredito que o grafiato ele dá uma proteção maior para as casas. Diego, você não gosta do cristal? Eu adoro cristal. O cristal só vai ter na minha garagem. Mas o corpo da casa, como é só um paredão, e eu optei por não colocar beiral, então eu quero fazer ou o grafiato ou o grafino. Por quê? Por causa que a repelência dele é melhor. A proteção dele é melhor. Você vê que casa em São Paulo não tem infiltração. Aí você fala, mas por quê? Porque o grafiato não deixa passar nada, cara. Ele fecha, né? Não, ele fecha, ele cria uma camada e outra. Depois também você pode fazer manutenção, pintar. Só que é aquilo que eu falo. Esse dia o cliente estava perguntando, nossa, Diego, mas por que às vezes eu passo numa casa e geralmente o peça fica tudo soltando cristal? Porque nós temos pintores hoje, Vitão, que não segue a risca o que tem que seguir. Cara. Infelizmente tá nesse nível. Tá desse jeito. Como assim, Diego? O que você está dizendo? Gente... Eu acredito que tem algum cliente também, alguma pessoa que está assistindo, que está pensando assim, nossa, o que eles vão falar acerca disso? Cara, existe 3 etapas dentro da pintura. E essas 3 etapas é dentro e fora. Você sabe. A primeira etapa, fundo preparador. Segunda etapa, 2 mãos de prime. Terceira etapa, cristal. Dentro da casa, primeira etapa, fundo preparador. Segunda etapa, 2 demãos de massa. Se necessário, eu aplico fundo preparador e depois eu venho com a tinta. Tem gente que não faz isso. Pula a etapa do fundo. O que acontece? Maioria, cara. Maioria, ó. Tem pintor que vai aplicar cristal, só passa uma demão do Prime só e já era. Aí você chega lá e fala, foi uma demão só de Prime, como é que ficou bom? Mas pode ter ficado bom, mas a durabilidade não vai ser a mesma. Não vai ser a mesma. Vai dar zebra, vai dar problema. Então, o fabricante pediu, faz igual o fabricante pediu. Sim. Pra não ter dor de cabeça, não custa nada, cara. Mas a maioria dos pintores que fazem isso, cara, é porque pega a mão de obra barata. Sim. Então ele tem que pular a etapa para acelerar a obra dele. Senão ele não dá conta. Entendeu? Ou seja, o que eu faço? É o meu modo de fazer. Inclusive, às vezes eu falo assim, eu falo até pro menino que trabalha comigo antes, quero até mandar um abraço pra esse que tá assistindo. Deus abençoe você. Tipo assim, que às vezes eu falo assim, vou passar uma mão de prime. Aí ele lava minha cara assim, benção. Vai passar fundo preparador não? Ou seja, nós já temos esse costume de trabalhar certo. Quando vai trabalhar errado, dá um trem na cabeça. Não é? Não deixa, né? Você cria um certo trauma, tipo assim, fala, nossa, porque o que eu penso? Se eu trabalhar errado, eu vou me igualar a eles. Então eu não posso trabalhar errado. Porque se você trabalhar errado, você
é aquela pessoa que ela sempre trabalhou com acabamento casca de laranja. Quando ela chega e vê um acabamento fino, ela vai falar assim, pô, mas que acabamento é esse? Teve um dia que o cliente perguntou pra mim, falou, por que você dá uma mão de mar? Por que você dá uma mão de tinta? Aí quando tá aquela primeira demão que você vê que ela fica meio porosa, por que depois você vem, eu pego uma lixinha bem velha, põe na máquina, a parede fica lisa. Aí depois você vem com a tinta na meia, aquela top, a meia social, põe no... coa ela, tira toda... Porque querendo ou não, a tinta pode ser a melhor, pode mas ser uma vem suja. Ela vem suja, tanto quando você coloca ela na meia fina, você vê quando você põe ela fica aquela, tipo como se fosse uma arinha bem fininha. E aquilo ali, quando você passa ela na pintura, fica meio porosinha. Fica meio porosinha. É, normal. Então aí você vai, coa ela, deixou coadinha, depois você vem e passa bem queimadinho. Rapaz, não tem um que olha e fala, nossa, essa parede é diferente. Cara, em 2019, eu fiz uma clínica aqui em Monte Prazer. Tava no começo do efeito mármore. No começo? Tava chegando ainda. Chegando, tá aí. Então eu já tava na internet, já ligadaço no 220 na internet, vendo os caras fazerem esse mármore. Aí eu cheguei lá, comecei a ver, vi bastante vídeo. Você sabe o jeito de aplicar, né? O cara que é aplicador de pintor, ele aplica o mármore tranquilo, ele só não faz os veios. Mas a aplicação do mármore, ele faz de boa, tranquilo, né? Sim. Aí lembro até hoje, peguei um mármore da Coral. Comprei lá na Só Tintas, Rio Preto. Aí eu falei, peguei uma clínica top ali em Monte, ali, uma clínica show de bola mesmo. Clínica médica, besteirinha. Aí eu falei pro cara, ó, você não manda um mármore aqui nessa parede? O parede deu 5 metros de altura, uns 4 de largura, assim, na entrada da clínica. Ele falou, o que é isso aí? Eu falei, esse aqui, ó, mostrei no vídeo. Ele escolheu prata, acho que é prata fina a cor do mármore. Eu fui lá, dois galão. O Carlão, que é meu sócio, falou, Vitão, você é louco, você nunca fez. Não, tudo é a primeira vez. Tinha feito aqui em casa, lá na minha casa. Aqui, eu morava aqui já. Aqui em casa, alguma coisa, algum lugar. Cheguei, cara. Só faltava aquela parede, maciei a parede da horinha. Apliquei a primeira demão, segundo demão, terceiro demão, quarta demão. Comecei a fazer laminação, laminei, meti uma cera. Cara, rapaz, vou falar pra você. Naquele ano, eu acho que umas 10 pessoas me ligou por causa desse mármore. Só que eu não quis pegar isso aí, sabe? Eu não achei da hora por conta da demora. Tá? O efeito mármore, eu acho que o cara que quer virar um pintor marmorista, eu acho que fala, né? Ele tem que viver só disso. Ele tem que se especializar muito e cobrar muito. Porque eu acho que para um pintor que é um pintor igual você de fino acabamento, que trabalha, querendo ou não, quanto mais você acelerar a sua mão de obra, mais lucro você tem. O pintor que tem essa tese de lucrar com a pintura e ele não focar 100% no mármore, ele só saber fazer o mármore, não é viável para ele. Não é. Não é viável. Porque quando não tiver o mármore, ele fica parado. Ele fica parado e outro. Ele cata uma casa, ele dá o mármore de graça, demora 3 dias fazer um efeito. 3 dias de prejuízo, entendeu? Então, o pintor deve saber fazer, mas você tem que cobrar o que vale, tá? Eu tô vendo muito o cara fazendo mármore na diária. Eu acho que não é viável. Então, conheço muito pintor que tá trabalhando no mármore na diária. Não é viável, cara. Isso é bobeira. Você não ganha? Tá fazendo um serviço que é muito valioso, o cara tá pagando pouco e você tá sendo... Ah, mas tô aprendendo. Cara, mesmo assim... Eu vou falar pra você uma coisa. Eu acho que não é viável. Quando o Guilherme Neri, ele foi lá ensinar lá, eu peguei. Só que sabe, é que nem quando eu comecei com a pintura, eu falei, cara, eu peguei uma paixão pela pintura. Nossa, eu amo o que eu faço. Beleza. Só que, tipo assim, quando eu olhei o mármore, eu falei, cara, não é minha área. Nem é minha. Não é. Nem é minha. Eu olhei, eu falei, não. Agora você quer ver um trem que eu faço, que você... Rapaz, você pode me dar essa casa. Eu gosto de fazer o cimento queimado. É, cimento queimado não tem igual, cara. É mais rápido, dá mais dinheiro. O povo faz... Eu peguei uma técnica de fazer ela. Você já viu aquela galocha da Galo? Que é aquela firme. Tem aquela flexível e tem aquela que é mais firme. É de cabo fechado? Isso, cabo fechado. Se você for olhar na minha casa lá, na minha casa eu fiz todo nele. Rapaz, aquilo ali para laminar, só que você tem que ir lapidando ela. O que eu fazia?
todo dia que eu ia mexer com alguma coisa, eu catava ela e ia laminando alguma coisa com ela. Então ela foi criando, ficando bem lisinha. Pegando a forma da mão também. Sim. Né? Aí o que eu fiz? Hoje eu uso aquela pequenininha quando é para deixar aquelas manchinhas bem pequenininhas. É. Mas Do resto, só nela. o seu ali você fez na decorativa. Rapaz, nem lembro, hein? Isso aí foi o primeiro cimento queimado que eu fiz. Então, o meu lá, eu fiz nela, cara, é coisa de louco. Se eu olhar assim, ó, que nem você passa a mão, porque tem gente que lixa o cimento queimado. É. Eu já não lixo. Você não lixa? No começo eu lixava. Eu lixo, cara, até hoje. Não. Eu gosto de lixar com as 600 no final. Ah, não, mas não, a 600 é pra dar aquela É só pra ficar lisinho, é. O meu não. Inclusive, aquele defeito que eu fiz lá em casa lá, cara, depois que ele tava quase secando, qual que é o segredo? Sobre resina. Resina mesmo. O que você faz? Na última demão, você pega ele e joga só um pouquinho de resina, porque a resina ela dá uma retardada para secar a massa. Então o que você faz? Você aplica aqui, ó, vem aqui, aqui e aqui. Depois você vem de lado assim, ó, e lamina. O cimento queimado? O cimento. Nossa, todo mundo que chega lá fala, nossa, Diego, mas qual que é o segredo para ficar lisinho? Porque eu sempre vi, né? Mas a gente vê aquele cascudinho, sabe? Vai ser cimento mesmo que o povo fazia antigamente. O que você faz? Aquele eu não deixei, não. Aquele lá eu não deixei, não. Não, o povo fala, mas o que você faz? Eu falei, não, eu só apliquei. Mas por que fica liso assim? Inclusive foi o irmão da igreja lá, e ele falou, mas como que fica liso desse jeito? Rapaz, eu já vi, a gente vai em umas lojas, lugar, mas fica meio poroso. O que é isso? Aí eu falei assim, não. Eu falei, não é que fica poroso. Não é que fica poroso. É que você tem que saber laminar ele. Se você não souber laminar, pô, não é feio. Aplica, mete uma lixa Já 600, acabou. Nossa, legal. O que eu quero ver? Aí já é uma técnica que eu vou ver, porque eu vi o cara fazendo uma vez e ficou top. Ele catou, sabe, buchinha, aquelas buchas de pedreiro? Ele pegou uma resina e passou nele no cimento queimado. Ele foi e puxou. Depois ele foi e passou mais uma. Puxou. O que ele fez? Pegou aquela cera Cadillac, ó, e poliu. O cimento? Nossa! Só que eu não sei, eu tenho medo de fazer, porque eu tenho politriz, eu trabalhei com polimento antes de eu me ingressar de verdade na pintura, eu trabalhei muito com lava-jato. Né? Eu era molecão na época, eu tinha 16, 17 anos, então eu trabalhei em estacionamento e tal, então eu ingressei no lava-jato, então querendo não, eu entrei para estética automotiva. Inclusive, se aí meu carro daquele jeito todo bonitinho, eu que faço polimento, eu que faço cristalização, faço para mim. Então eu tenho mais ou menos uma noção de polimento. Que nem um carro mesmo, você pode dar um Diego, tem um carro ali, ele tá meio com a pintura queimada. Pô, que lixa que você entra? Pô, entra com uma 3000, dá uma quebradinha, depois você vem com polimento. Ou seja, é uma técnica que eu tenho. Então o que eu pensei? Eu falei, será que se eu fizer vai dar certo? Mas é uma coisa que eu tenho. Isso daí eu preciso lapidar em mim. E às vezes eu tenho medo de errar, só que tipo assim, com o erro, te leva a melhorar. Eu já tenho esse medo. Se eu errar, eu prefiro não fazer do que fazer errado. Mas faz um teste, testa. O que eu falei? Eu vou dar um pedacinho lá no pé e vou fazer pra ver se dá certo. Se der certo, bem, se não, pelo menos eu tentei. Show de bola. Mas o cimento queimado, hoje eu faço, eu gosto de fazer. Agora o mármore, eu falo que é pra... Eu falo, mármore tem... Eu conheço, porque é o seguinte, a galera tem que entender o seguinte, uma pintura você vê ela numa foto, num vídeo é uma coisa, mas você vê de perto é outra. É outra. E no Brasil hoje muitos caras fazendo mármore, mas com excelência, cara, tem poucos. Rapaz, eu vi um mármore de um cara, essa semana eu até comentei na foto dele, eu falei, o melhor que eu vi até hoje na minha vida, daquele italiano. Viu falar no italiano? Não. Ele mexe com mármore. Cara, ele fez o mármore. Eu vou falar pra você, cara, difícil quem faz igual. Depois você pesquisa, quem tiver online aí, se alguém viu, fala pra mim aqui nos comentários. Você viu que eu tô com o celular aqui. Ele fez o mármore, aquele cara é ninja, ele é top. Não, tem muitos bons, mas eu tô falando assim, o que eu mais gostei até hoje foi desse cara aí. Então, o mármore mesmo, tem um cara que eu gosto que faz mármore também, aquele Vilney, não sei se você conhece ele. Faz os mármores, ele tá meio que parando, ele falou que tá fazendo muito mal. Ele tá meio que parando, ele faz os mármores top. O Nery faz os mármores top. Não, Nery? Nery é ninja demais, italiano. Ele faz os mármores top. Tem um cara chamado Will, uma coisa assim. Faz os mármores top.
top, que você chegar de perto, você vai passar a mão, não vai ter relevo, vai estar liso o negócio, tá ligado? É porque tem uns que eu já vi. Inclusive tem uns que eu olhei assim, que eu falei, gente, como que a pessoa fala que isso aqui é um mármore? Porque, tipo assim, é a mesma coisa do cara. Porque, pelo que eu aprendi, eu lembro que no curso do Nery lá, ele sempre falava, gente, a parede tem que estar lisa, preparada, reta. Se não tiver, não dá o efeito. Só que, cara, é difícil, né? Abafa o caso. É bem Mas complicado. é treino, galera. Tem que treinar que dá certo. Não, eu costumo dizer que o mármore é o seguinte. É que nem aquele Souza, né? Souza, bom também. O Souza, ele deu um recado e ele falou assim, cara, o mármore é assim, todo dia você tem que fazer porque todo dia você precisa melhorar alguma coisa. E eu falei, eu não tenho esse tempo. Eu não tenho esse tempo. Só que nem, ó, galera, eu falo aqui por experiência própria. Nenhum aplicador de cimento queimado, nenhum aplicador de mármore vai ganhar mais dinheiro que o aplicador de cristal, de pedra natural. Isso é verdade. Nenhum. Eu truco em qualquer um que vier debater comigo aqui, mesa redonda. Nenhum desses caras vai ganhar. Sabe por quê? Porque isso aqui é muita quantidade. Então você trabalha, vamos um exemplo aqui, nossa região gira em torno aí de 20 a 35 reais o metro. Só que quando eu estava ativo na aplicação, as últimas 3 obras que eu fiz, foi tudo de 1.500 metros quadrados de revestimento. A última que eu fiz agora foi uma casinha pequena. Uma casa, aquelas casinhas da Caixa, dava 250 metros de cristal. As 3 últimas que eu fiz, foi tudo de 1.500 metros. 1.500, 1.600, a maior foi 1.800. A penúltima foi 1.800, a última foi 1.500. Então, tudo a 30 reais na época que eu fiz. Você tá bombando. E o prazo de entrega de obra é muito rápido. Mas você sabe o que está acontecendo? Né? Então é difícil o pintor hoje que quer ganhar uma grana, cara, vem pra cá, vem trabalhar com isso aqui. Isso aqui dá grana pro pintor. É difícil o pintor que só faz isso hoje no mercado. É difícil, né, Davidson? Eu não conheço aqui na região. Só mexe com investimento. Em Badi tem um. Tem um que mexe? Só mexe com investimento. Tem um cara lá, eu não vou saber o nome dele. É tanto que ele é tão... Vou falar pra você que ele é tão terrível que ele faz o cristal dele tá lá na parede, né? Só que ele fez tipo... Eu não sei o que aquele cara fez. Eu vou tentar fazer aquilo ali um dia. Ele põe o cristal, aí aqui, tipo assim, aqui dentro desse quadradinho aqui, ó, vai ter a logo dele com nome e telefone, rapaz. E tá lá assim, como que é aplicador de cristal, coisa assim. É tipo como fosse essa marca aqui, só que aí ele tira o adesivo assim, ó. Tipo, ele passa o cristal inteiro, quando ele tira o adesivo, só fica lá o login. Tô entendendo. Nossa, eu falei, meu, cara é demais. Mas ele só mexe com isso, só. Só que eu vou falar pra você uma coisa, é difícil. Nos 2 últimos anos meus na obra, eu só tava mexendo com cristal. Não tava pegando mais massa, porque eu comecei a analisar que se eu conseguisse vender só isso aqui, eu lucrava muito mais, entendeu? E é verdade, minha margem aumentou muito minha margem, porque a minha entrega no meu serviço era muito... Por exemplo, lógico que direto pintar uma parede pro cara, pintar um teto, entrava no bolo, né? Mas aí, cara, isso aqui hoje dá muita grana. Investimento de pedra natural dá muita grana, principalmente onde não tem. Tem vários pintores, aqui ó, tá no meu Instagram, tem vários pintores aqui do Instagram que começaram a trabalhar com pedras, começaram a levar Goldstone para outros estados, tá? A intermédio do Dr. Pintor, entraram em contato comigo, a gente conversou, muito mais de 10, que estão ganhando muita grana com cristal, com revestimento de pedra, porque chegaram com produto hoje não tem, trabalha folgado, estão virando especialista. Então, hoje o pintor que trabalha só com pedra, cara, é difícil o pintor decorador que bate nele. Não bate. Não bate. Hoje o pintor que trabalha com pedra aí, cara, ó, vou falar pra você, toda semana é 3 pila livre. Folgado, não é, Davidson? Você conhece muito isso aqui, Pedro, eu conheço muito. Ó, vou falar pra você uma coisa, se ele focar nisso, eu costumo dizer assim que para você alcançar o que você quer, acho que vai ter essa pergunta aí. Por quê? Porque eu sempre tive um sonho. Quem nunca teve um sonho de moleque? Cara, eu tinha meus sonhos, eu vou falar pra você, hoje tudo que eu sonhei eu tenho. Diego, é mérito? Qual o sonho de criança que você realizou na profissão? Tá aqui a pergunta. Tá, vou responder ela. Responde aí. Eu vou falar pra você, o meu sonho de criança, deixa eu saber como eu cheguei ali. Carro Diego, tá como? Não é. Quando eu era moleque,
Quem é amoroso por carro vai saber. Quem tem aquela paixão por carro, eu sempre fui louco por carro. Quando falava assim, nossa, vai ter um evento de rebaixado, eu ia. Ah, vai ter um evento de carro antigo, eu ia. Ela, tanto que eu saía da igreja, minha esposa, eu mandava pra ela o vídeo. Onde você tá? Antes de ser ela era minha namorada ainda. Onde você tá? Acabei de sair da escola bíblica, tô aqui no evento de carro. Eu era louco por carro. Só que eu vou falar pra você uma coisa, em São Paulo, cara. Em São Paulo, ou você tem foco, ou você não tem nada. Só que em São Paulo, tipo assim, qual que é a dificuldade que eu tinha lá? Eu morava com meus pais, morava com a minha mãe, né? E tipo assim, quando eu ia trabalhar de ônibus. Só que hoje você fala com um pintor assim, ó, você contrata um cara pra te ajudar aqui. Você fala, ó, você vai ter que trazer suas ferramentas, porque lá era o seguinte, lá que nem escada, esses negócios tinha que levar. E você falava assim, ó, a obra é lá, vamos colocar um exemplo. Você tá em Nipuã. A obra é lá em São José do Rio Preto. E você tá sem carro. Tem pintor que falou que for. Você sabe o que eu fazia? Eu pegava minha escadinha, colocava minha mochilinha, tudo que eu precisava. E eu ia, cara, dentro do ônibus. Todo mundo dando risada da minha cara. Todo mundo dando risada da minha cara. Eu falava assim, não precisa dar risada. Primeira vez que eu vejo um pintor andando de a pé. E eu olhava aquilo ali, só que aquilo ali não era humilhação pra mim. Exato. Aquilo ali era alguém olhando, era eu dentro de mim olhando e falando assim, um dia eu vou conseguir. Um dia eu vou ter um carro para trabalhar, um carro para passear. Aí, beleza, passou. Eu chegava até o meu pai e falava assim, pai, me presta o carro aí para me levar o material na obra. E ele pegava e falava assim, onde que é a obra? Aí eu falava assim, lá nos Pimenta. Ele falava, ó, não dá, amanhã eu vou trabalhar. Aí eu falava assim, tá bom então. Beleza, não falava mais nada e tal. Passou. Aí o que eu fazia? Eu ia de ônibus. Só que eu tive um sonho, cara. Eu sempre tive um sonho de ter minhas coisas. Aí eu sempre olhava aqueles caras. Os caras passavam com o Civic. Nossa! Eu olhava assim, ó. Ô, Vitão, sabe que você parava? Ficava assim, ó. Ah, nossa, velho, um dia eu vou ter um desse. Um dia eu vou ter um desse, um dia eu vou ter um desse, um dia eu vou ter um desse. Só que eu sempre falava assim, um dia eu vou ter um desse, igualzinho, prata, bonitão, mas eu quero completão. Porque eu vou te falar uma coisa, você tem que aprender a pedir as coisas pra Deus. Porque, tipo assim, Deus, ele vai ver a sua força onde tá. Vai ver a sua fé onde tá. Só que se você sonha pequeno, você vai ter o que é pequeno. Aí eu olhava e falava assim, nossa, cara, eu vou conquistar. Então, quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei em Badi, a primeira coisa que eu peguei, eu olhei, eu falei, eu preciso de um carro. Porque eu vim pra cá, mas eu vim trabalhando de a pé. Em São Paulo eu não consegui, tipo assim, porque depois que eu saí do presídio, depois eu comecei a minha empresa, acho que eu trabalhei lá 2 anos. Já vim pra cá, né? Tipo assim, o meu forte mesmo foi mais aqui. Então eu trabalhei 2 anos lá e fui indo, 2 anos, tal. Vim pra cá. Aqui eu tô 3, são 5, mais praticamente 7 que eu trabalhei com meu pai. Então, tipo assim, o que eu fiz? Coloquei um foco. Eu vou trabalhar e vou comprar meu primeiro carro. Comprei, eu tenho um Escortinho. Já chegou a ver, já. Todo desenvadinho, bonitinho, moleque. Aí o povo vendeu o carro me chamando de... Diego, tá que nem seu pai? Sabe por quê? Meu pai tem um carro igualzinho meu, de trabalho, um Escort, igualzinho. Só que eu falei assim, tá faltando alguma coisa, tá errado. Eu quero realizar meu sonho. Quando eu casei, eu não é vergonha falar, quando eu casei, fiquei morando na casa do meu sogro. Só que eu falei assim, ó, eu tenho um sonho. Eu quero ter a minha casa, do meu jeito, e eu vou ter. Aí, meu cunhado, esse carro era do meu cunhado. Aí ele olhou, por que você não faz um polimento desse carro? Não, eu falei, faço. Peguei a chave do carro. Como assim? Peguei a chave aqui, ó. Eu peguei e fiquei segurando a chave assim. Terminei de polir o carro, olhei o carro bonito, que olhando. Tá. Falei, tá bom. Aí liguei pra ele e falei, o carro tá pronto, tá? Eu falei, tá bom. Minha esposa, quando eu conheci ela, tinha um Fox. Aí ela tinha um Fox, eu fui e comprei o Escort. O Escort eu paguei 3 mil. Rapaz, então foi plano de Deus mesmo, porque o Escort dentro que tava, você não achava documentadinho. Eu sou o terceiro dono do carro. Eu não achava, velhinho. O dono era um velhinho. Aí eu peguei e falei assim, eu preciso comprar um carro. Porque eu falei pra minha esposa, eu falei, eu preciso comprar um carro pra viajar. Aí nós vendemos o Fox pra uma mulher aqui
Nossa, eu não vou lembrar o nome. É que precisa mais aqui, algum Monte Azul Paulista. Aí colocamos o carro. Falei, se for o propósito de Deus, de nós pegar um carro, ela não sabia qual que era. Eu já tava com o carro no meu coração já. Eu tava querendo oferecer uma proposta pro meu cunhado. Naquele carro, porque aquele carro era o meu sonho, cara. Era a mesma coisa de eu estar olhando assim, e eu olhar quando eu era pequenininho, voltando lá atrás. Sabe quando você volta lá atrás e fala, nossa, eu sonhei com isso. Aí foi onde eu peguei e falei assim, mas... Aí vem aquela dúvida, ô Vitão. Você fala, pô, mano, eu sou pintor. Um carro desse, ele tá custando 42 mil. Eu não tenho isso para pagar num carro. Eu comecei aqui agora. Eu tava tirando, quando eu cheguei em Badi, eu comecei do zero, baixo, voando baixinho. Fala que nem o Lenda fala, né? Um abraço pro Lenda. Fábio Martins. Fábio Martins. Ele, querendo ou não, eu olhei e comecei baixo, ganhando. Eu vou falar pra você, eu disse, não, quando eu cheguei em Badi, eu tava ganhando 700, 800 por semana. É a normalidade aí. Fui começando ganhando baixo, pá. Só que teve, sei lá, aí quando eu peguei a primeira casa no Dama, Clebinho, construtor, falou, Diego, você não pega essa casa? Eu falei, pego. Aí eu olhei e falei, nossa, foi na onde eu comecei o cristal. Apliquei, olhei, falei, não ficou bom. Falei pro Clebinho, falei, pega mais 2 caixas lá que ficou ruim. Aí apliquei desempenado, não gostei. Aí tinha um cara do lado, falou assim, por que você não aplica galochado? Falei, por quê? Falou, nossa, galochado fica mais lisinho, o cliente gosta mais. Falei, Aí fui e aprendi o galochado, nunca mais. Você pode me dar a desempenadeira que eu tinha, joguei tudo fora. Hoje eu sou desempenadeira no grafite. Aí eu peguei e falei assim, preciso comprar esse carro. Preciso comprar um carro. Aí já tava com esse corte, comprei o outro, tá beleza. Você vê que Deus foi tão bom comigo, que nessa época tinha um menino que trabalhava comigo, Fabinho. Hoje ele é cantor de churrascaria. Aí eu precisava pagar o moleque. Eu precisava pagar ele. Eu falei, Fabinho, eu preciso comprar um carro. Ele falou assim, faz o seguinte, eu vou te ajudar. Você não precisa me pagar nada. Eu comecei, ele falou, não, o meu pagamento você usa para você comprar o carro. Eu olhei assim, eu estou zoando. Falou, certo. Aí eu fui atrás desse cortinho. Fui, comprei esse cortinho, comecei a ralar. Trabalhei. Aí eu tinha, sabe aquelas plaquinhas? Você chega na obra, você põe lá, essa obra está sendo realizada por tal. Fiz aquelas plaquinhas, toda obra que eu ia, colocava umas plaquinhas, o que aconteceu? O telefone não parou de tocar. Toca aqui, toca lá, toca aqui, toca lá e tal. Aí foi quando eu cheguei no minha esposa e falei, vamos vender o Fox? Não vai ficar de a pé. Nós ficou de volta um dia, não. Nós ficou de a pé um dia. Nós foi pro shopping do Guatemi. O Scott todo arrebentado. O para-choque tava quebrado na época. Nossa! Só nós de carro velho em Guatemi. Foi ali também gosta de carro baixado ali. Ali gosta. Gosta também? Aí eu peguei, colocamos o Fox pra vender, o Fox foi embora. Aí meu cunhado tinha feito um propósito com Deus. Ele falou assim, se for da vontade desse carro ser do Diego, ele vai colocar o carro para vender, a mulher vai vir ver o carro e vai dar certo. Eu lembro como se fosse hoje, mais ou menos nesse horário, assim. Ele chegou em casa. Aí a gente vendeu o Fox, deu uma quantia para ele. Falei assim, agora você segura porque eu tenho um dinheiro para receber. Eu vou fazer bem certo com você. Eu tava meio desacreditado que aquele dinheiro ia sair. Porque é um dinheiro assim, vou te explicar. Quando você tira a cadeia, se você, no ano que você foi preso, se você está trabalhando registrado e você recebe até 2 salários mínimos, o governo ele te paga é tipo um valor chamado auxílio reclusão. E eu nem tava lembrando desse dinheiro, mas eu falei, Então, o que eu tava pensando? Eu falei assim, eu vou pegar o valor que a gente tem não dá para ele, eu vou pagando mil, eu vou ralando, né? Bom, aí, Vitão, você vê como Deus é bom. E eu sempre com o meu joelho já falei, Senhor, esse carro eu quero, tal. Fechou o carro. Chegou lá e falou, o carro é seu, tal, vamos lá para transferir e tal. Falei, mas dá pra fazer daquele jeito lá que você falou, não, fica tranquilo. Mas você vai ficar de a pé? Ele falou, vou ficar de moto. Aí, então, o advogado me ligou, Diego, ó, aquele dinheiro lá e tal, o juiz até liberou, mas lá depois do meio do ano. Não tem problema não. Aí conversei com ele, isso aí acho que era em maio, abril, uma coisa assim. Então, aí, então, teve um dia que o advogado me ligou e falou, Diego, manda seu RG e manda sua conta. Eu falei, por quê? Eu já tinha comprado o carro, eu já tava com o meu sonho realizado, que era o meu carro. Nossa, andando de Civic pra tudo quanto é lado, ações lá na orelha e tal. Aí eu comecei a fazer o orçamento, alguém lá falou assim, mas você é pintor mesmo? Passou, mas pintor andando de Civic?
Você é louco? Não, não pode, não tem como. Você só mexe com pintura mesmo, irmão? Ah, não, só mexo com pintura. Mentira. E realmente, eu só mexo com pintura. Minha esposa é professora, entendeu? Minha esposa ganha bem, graças a Deus. Eu também hoje tenho uma renda boa, né? Tirando baixo mesmo, eu consigo tirar. Porque você tem que colocar meta. O pintor, que ele é pintor, ele tem que colocar meta. Ele tem que colocar assim, que nem eu tenho a minha meta. Eu preciso tirar 1.500 toda semana. Livre. Tipo assim, eu gasto 200 de combustível, dependendo do lugar onde eu vou. Eu gasto 750 de ajudante. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um ajudante extra, vamos colocar que eu gasto 1.000. Ou seja, eu tenho que ter na minha conta, sexta-feira, 1.500 livre. Por quê? Se você colocar 1.500 vezes 4, vai dar quanto? 6 contos por mês. Você tem 6 contos livre. Só que esses 6 contos livre que eu falo não não, mas esses 6 contos você vai investir para você pagar a conta. Não. As contas do mês, água, luz, telefone, celular, o que você tem que pagar, tem que pagar. E esses 1.500 tem que estar livre na sua conta por semana. Aí desafio por quê? Porque eu comecei com R$900. Eu tenho que ter R$900 livre toda semana. Próximo mês eu tenho que ter 950 toda semana. Tem vez que nem agora eu gastei muito, absurdo. Porque eu tava reformando minha casa. Reformando assim, né? Ampliando minha casa pros fundos. Então eu gastei muito, muito mesmo. Mas eu vou falar pra você, já teve medo de eu fechar o mês aí brincando com 5 contos. Tranquilo. Pago, tudo pago. 5 contos na hora. E já teve vez de eu ter uma reservinha boa aí. Que agora a reserva nós usou. Mas já teve vez de eu ter uma reservinha aí de 20, de 15 a 20 mil. Você olhar e falar, caraca, né, meu? Trabalhando na pintura e ganhando dinheiro. Então, hoje, que eu resumi, o que eu consegui trabalhando na pintura? Meu sonho, meu carro. Onde eu chego, o povo olha e não me considera como pintor. É por isso que tem muito, você já passou por isso, muitas vezes você chega em algum lugar, alguém fala pra você assim, mas você é pintor ou você é aquele que só manda? Então, hoje eu chego em obra, alguém fala assim, mas você é empreiteiro. Eu falo, não, eu sou empreiteiro, pintor. Por quê? Porque eu ponho a mão na massa. Você põe a mão na massa? Pô? Teve cliente, às vezes, acreditou de mim. Falou, você põe a mão na massa nada, para com isso aí. Depois o cliente chega lá e fala, puta, não é que ele põe a mão na massa mesmo? Não é que ele mesmo é o pintor, cara? E de você olhar assim, você falar assim, caramba. Então, por quê? O povo julga hoje você pelo que você tem. Não pelo que você faz, pelo que... É aquele ditado, né? Nem todo mundo vê as pingas que você toma, mas não vê os tombos que você leva. Verdade. Então, tipo assim, vida de pintor não é fácil, não é. Já teve gente que falou pra mim assim, que você não muda de... Você é um pintor bom, porque você não vai pra Portugal, você vai pra... Não, porque o Brasil tá bom pra você. Deixa. Não, o Brasil tá bom. Só que eu falo pra você, eu não sei os planos de Deus pra mim. Eu não sei. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho a minha casa, meu sonho. Porque minha família, né, eu vim numa família bem humilde. E minha família sempre morou de aluguel. Meu pai tinha uma casa, comprou um terreno, tal, construiu, tal, não deu conta de pagar. Foi para leilão, perdemos casa e tal. Foi para aluguel, meu pai tá no aluguel até hoje. Só que o meu sonho é eu poder chegar e dar um carro pro meu pai. Eu ia falar, pai, toma aí um carro pro senhor. Trabalhando na pintura. O meu sonho é chegar e ter um terreninho e pegar e falar assim, pai, constrói uma casinha pra você. Por quê? Porque é aquilo que eu falo. Eu cheguei a um ponto de eu guardar dinheiro, não que eu sou rico. Falei que você é rico? Não, não sou. Só que eu cheguei a um ponto de eu olhar e falar assim, nossa, eu tenho tudo que eu quero. De eu chegar numa lanchonete e falar assim, me dá aquilo, e não perguntar o preço. Hoje você pergunta por quê? Porque você não sabe, uma hora tá 30, amanhã tá 40. Então você ele subiu. Mas, então, o que eu faço? Eu vou falar pra você uma coisa, eu sem medo de errar. Eu não me arrependo, porque tudo que eu tenho hoje foi Deus, primeiramente foi Deus que me deu, mas segundo foi minha força de vontade e meu levantar cedo, porque é aquele ditado meu pai fala, quem cedo madruga, Deus ajuda. Amém. Entendeu? Então, se nós está lutando por isso, se nós está lutando por um objetivo, é um conselho que eu dou para todo mundo. Cara, se você quer alcançar alguma coisa, corra atrás. E a primeira coisa, não olhe, nunca, não olhe para as palavras negativas. Não, Diego, como que você está dizendo? Não olhes para as palavras negativas. Por quê? Porque as palavras negativas elas vão te levar para baixo. O que é palavra negativa? Você não vai conseguir. Você é fraco. Muito difícil. Muito difícil. Nossa, para você, não é difícil, você não consegue e tal, não sei o quê. Só que entenda uma coisa. Ninguém cresce
com elogio. Você é louco, Diego? Ninguém cresce com elogio. Show. Se essa parede ficou ruim, o cliente vai chegar em você e falar, Vitão, você precisa melhorar nessa parede. O que você vai fazer? Na próxima aula você vai falar, puto, o cliente falou pra mim, ele me fez uma crítica que nessa parede você vai melhorar. O que eu vou fazer? Na próxima eu vou procurar dar o meu melhor. Show de bola. Então, um conselho que eu dou, aceite as críticas. Não leve crítica como o cliente se desagradou. Não, pelo contrário. Meu pai sempre dizia, se o cliente te cobra hoje, é que ele quer ver o teu bem amanhã. Se o cliente não te cobra, pode ter certeza, ele não vai te chamar mais. Show de bola, mano. Parabéns pela show de vida. Galera, hoje batemos um papo com o Ale. Vou mandar um abraço aqui ó, pro meu parceiro, o Brabo da Pintura, o Ale. Pessoal, esse cara é manja, além de ser um pintor profissional top, ele é um cara ninja em design, arte. Cara, ele que tá fazendo minhas artes agora, aqui do podcast foi ele que fez. Então, se alguém precisar, é só procurar o Brabo da Pintura, o cara é ninja, é o meu amigo Ale. Pessoal, batemos um papo hoje com o Diegão, 1h30 de live, recorde aqui Rapaz, passou rápido, né? Passou rapidinho. Caramba! Nem ver. Muito obrigado a todos que assistiram, Deus abençoe vocês. Diegão, muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe grandemente, continue assim, ó. Do mesmo jeito que você é, o cara é gente boa demais na conta. Sim. E quando você quiser voltar a bater um papo aqui, estamos à disposição. Rapaz, só você marcar a próxima. Fernandinho, valeu, meu parceiro. O Fernandinho tá ali, ó, dando aquela força pra mim. Aí, ó, essa arte aqui, ó, Dr. Pintor Cast, quem fez foi o Ale, cara ninja. Diegão, manda um abraço pra galera. Pessoal, Deus abençoe a vida de todos. Eu quero, antes de agradecer a vocês, eu quero deixar uma reflexão. Essa reflexão eu carrego comigo todos os dias que eu levanto pela manhã. É uma inspiração, né? Porque se nós estamos de pé hoje, primeiramente Deus, né? E segundo, a nossa força de vontade. Verdade. E uma certa feita eu ouvi isso, e isso aí eu trago comigo todos os dias. Uma certa feita, um polonês, ele chegou e falou bem assim para uma pessoa: existe dentro de mim uma guerra com 2 leões. E a pessoa que ele comentou isso, falou para ele bem assim: mas diga para mim, qual leão que vence a batalha? E ele, muito sábio, ele olhou e disse assim: aquele que eu deixar mais forte, aquele que eu alimentar mais. Então, nós temos dentro de nós uma luta entre o bem e o mal. O bem, ele vai sempre te levar ao progresso, ao sucesso, àquilo que você quer. Só que o mal, ele sempre vai te desanimar, te deixar para baixo, te desencorajar e te fazer chegar na pior fase que você imagina. Então, um conselho que eu te dou. Existe uma passagem dentro da Bíblia Sagrada que diz assim, que uma mulher, chamada mulher de Sunem, ela estava com o seu filho dentro de um quarto morto. E a palavra de Deus diz assim, que quando ela recebeu uma pergunta que o profeta Elias perguntou para ela, ela falou bem assim: vai bem contigo? Ela falou: vai. Vai bem com o teu marido? Ela falou: vai. Mas vai bem com o teu filho? Ela falou: vai muito bem. Ou seja, em cima da dificuldade dela, ela acreditou no milagre. Então, é aquilo que eu falo para vocês. Tá difícil? Não pare. Diego, eu fiquei 1 semana parado sem serviço. Tenha fé, a semana que vem você vai trabalhar. Por quê? Eu aprendi com um pastor lá de Guarulhos. Ele falava bem assim, ó, é necessário na nossa vida nós dar um passo para trás para dar 3 para frente. Ou seja, muitas das vezes é necessário você parar para escutar. Porque se hoje Deus está permitindo você ficar 1 semana parado, ou ele tem um propósito com você, ou ele está te livrando de alguma coisa, ou ele está te preparando para algo bem melhor. Então, a batalha é dura, cerrada, mas Deus está sempre no controle de tudo. Tá bom? Eu quero agradecer vocês, tá bom, por estar assistindo nós aí na conversando, vocês tudo bisbilhotando aí, né? Isso é bom demais, né? Quero deixar um abraço aí para todos aí, o Anderson.
Querendo ou não, tá 2 anos comigo aí. Eu costumo dizer que ele já tá quase meu sócio. Já acho que eu vou ter que mudar o nome. Vou ter que colocar, tirar o DY uma pintura e colocar DW, porque olha, é só nós, né? Mas graças a Deus aí que também quero agradecer a todos aí. O Adriano, nossa, não sei se ele nem tá assistindo, mas o Adriano, quando eu cheguei embaixo de bastante, o Adriano me deu um baita de uma força, porque eu fiquei uma semaninha parado e falei, Adriano, dá uma força aí. Eu trabalhei uma semana com ele depois de lá. Graças a Deus eu não fiquei parado nem sequer um dia. Então, e eu dou graças a Deus, porque tem dia que recebe mais, dia que você recebe menos, mas você não fica parado. Papai dizia assim, é melhor pingar do que secar. Com certeza. Então, que Deus abençoe a vida de todos, tá? Todos aí, Barato Tintas, Goldstone, né? Doutor Pintor. Agora, ó, quer receber até cast agora. Ah, moleque, agora tá top, né? Patrocina aí Tigre, Tesa, esse aqui é o Tigre também, né? E continue aí, galera, nessa missão, entendeu? Procure a cada dia melhorar, porque a perfeição te levará ao sucesso, né? Quando você procura melhorar, você está dizendo assim, ó, eu quero melhorar. Por quê? Porque eu quero ganhar mais. Porque você só ganha mais quando você apresenta algo de qualidade. Só que quando você permanece na mesmice, você vai ficando para trás. E um conselho que eu dou a todos, invista. Invista no quê, Diego? Ferramenta. Invista em tecnologia. Vai aperfeiçoando a sua empresa. Por quê? Você é um empreendedor. Você é um profissional. E todo profissional é digno de todo o respeito. E uma coisa que eu fico incomodado, eu peço para vocês, me ajudem nessa batalha. Vamos tirar essa ideia da cabeça do cliente que pintor é porco. Pelo contrário, nós somos artistas. E todos os artistas, eles têm que ser respeitados por todos e todos. E nós iremos chegar ao nosso legado. Show de bola. Beleza? Tamo junto. Falou, galera. Abraço. Um abraço. Tchau. Meu. Vitão. Ó, o tempo passa nem ver, cara. Rapaz, você já vai indo aí. Ixi. 10h10 já, mano. Fechou, Fabião. É? Aqui, ó.